Vamos! Por que gastar tempo arrumando este meu belo cabelo se eu tenho mais uma questão doida para corrigir? Questão 10, Física 2018, falava o seguinte. Questão 10 eu já fiz. Eu disse questão 11, animal. Num plano horizontal liso, presas cada qual a uma corda de massa desprezível, as massas M1 e M2 giram em órbitas circulares de mesma frequência angular, uniforme, respectivamente, com raios R1 e R2 igual a R1 sobre 2. Em certo instante, essas massas colidem frontalmente e elasticamente, e cada qual volta a perfazer o movimento circular uniforme, sendo iguais os módulos das velocidades de M1 e M2 após o choque. Assinale a relação M2 sobre M1. Bonita questão. Então vamos lá. Vamos imaginar a órbita circular de uma das esferinhas, M1, a órbita circular da outra esferinha M2 cruzando com essa aqui. Esferinha M2. Mesma velocidade angular, né? Ou frequência angular, se preferir. E elas vão colidir bem nesse ponto aqui. Então, antes de elas colidirem, né? Pelo meu desenho, a esferinha M1 vai ter a velocidade de V1. E a esferinha, na hora da colisão, só vou desenhar elas mais afastadas para a gente poder enxergar, vai ter uma velocidade V2. Essa seria a fotografia do instante antes da colisão naquele ponto. E pelo enunciado, depois que elas colidem, elas voltam aí no sentido oposto, só que agora, né, aqui está M1, aqui está M2, só que agora elas têm vetores com o mesmo módulo. Esse seria o V2', esse seria o V1', e o que ele me disse é que o V2' tem o mesmo módulo que o V1'. Foi isso que ele disse no enunciado. Mas, né, pela situação geométrica, eu poderia escrever que o vetor V1', é igual a menos o vetor V2', né? Vetorialmente falando. Então o aluno, para poder entender isso, né, já tem que ter assistido a aula sobre vetores, né? Tem que entender, para poder entender esses detalhezinhos. Bom, colisão. Primeira coisa que eu penso, quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Conservação da quantidade de movimento. Então eu vou dizer que M1V1, é vetorial essa equação, né? Mais M2V2 é igual a M1V1' mais M2V2'. Certo? É isso aí. Bom, se ele me falou que as velocidades angulares são iguais, eu poderia escrever que V igual a ômega vezes R, né? Fórmula clássica do MCU. 2, 2. E ele me disse que o R2 é a metade do R1. Ou eu preferiria escrever que o R1 é o dobro do R2. Substituindo, V1 vai ficar igual a 2 ômega R2. Comparando essas equações, o V1 é o dobro do V2. O V1 é o dobro do V2. E isso eu estou falando dos módulos dos vetores. Se eu olho para a figura, eu escrevo que V1 é igual a menos 2V2. Certo? Portanto, M1 vezes, no lugar do V1 eu posso colocar menos 2V2, já que a situação está ocorrendo apenas no eixo X, eu posso ignorar o caráter vetorial e começar a dizer que para a direita é mais e para a esquerda é menos, certo? Aí eu posso ignorar agora o caráter vetorial. Esse cara estava indo para a direita, então eu vou colocar ele como positivo. E esse cara que está indo para a esquerda, eu vou colocar ele como negativo. O V1' é para a esquerda, então ele vai ficar negativo. Vou botar o menos na frente já para ficar mais elegante. V1'. Mais M2. O V2' tem o mesmo módulo do V1', e é para a direita, é positivo, então eu posso chamar ele de V1'. Ou só chamar de V, ou V', né, velocidade final, já que elas são iguais. Então eu fiquei com... Olha, eu ainda preciso de uma outra equação, né? Eu poderia, claro, colocar o V2 agora em evidência aqui e colocar o V, vou fazer isso, óbvio, vou fazer isso.
2m1 menos m2 que multiplica v2 é igual a, para ficar elegante, m2 menos m1 que multiplica v'. Só que para eu poder achar uma relação ainda, eu vou ter que usar o coeficiente de restituição. O que é mesmo o nosso coeficiente de restituição, essa grandeza adimensional? Velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação em módulo. Né? Aquilo ali são vetores de velocidade relativa. Né? Se ele falou que é elástico, eu vou entender que é perfeitamente elástico, senão ele teria que ter me dado o coeficiente de restituição. A velocidade de afastamento é esse vetor menos esse vetor. Como eles têm o mesmo módulo, né, vai ficar V menos, vai acabar se transformando numa soma, né? A velocidade relativa é o V2' menos o V1'. Isso, o módulo desse vetor velocidade relativa vai ser o V2' mais o V1'. Professor, como que uma diferença de vetores se transformou numa soma de seus módulos? Vetores com a mesma direção, sentidos opostos, né? Aí o negativar de um vetor inverte o sentido, certo? E aí se eu for fazer V mais V, V' mais V', né? Vai dar 2V'. Então a velocidade de afastamento é 2V'. Já a velocidade de aproximação vai ser V1 menos V2. O menos V2 vai virar para lá, né? Pelo mesmo motivo, a velocidade de aproximação vai ser V1 mais V2. V1 mais V2. Só que eu sei que o V1 é o dobro do V2. Então aí eu posso colocar 2V2. 2V2 mais V2, 3V2. Então eu descobri que 3V2 igual a 2V', ou que V' é 3 meios de V2. Agora vai ficar bonito. No lugar do V', eu vou escrever 3 meios de V2. Vou substituir aqui. 3 sobre 2 V2. Vou cancelar V2 com V2. Vou passar o 2 multiplicando, vai ficar 4m1 menos 2m2 é igual. Vou fazer a distributiva com o 3. 3m2 menos 3m1. Menos passa mais, decoradinha tosca. Menos passa mais, 5m2. Portanto, 7/5 é igual a m2 sobre m1. Uou! 7/5. É possível que a gente consiga, se a gente fizer um raciocínio rápido, a gente conseguisse já perceber, né, qual seria a resposta, se bem que tu vê, né, a letra B é 1,5, a letra C é 1,33, a letra D é 1,25 e a letra E é 1,4, cara. Então, putz, eu acho que essa aí a gente ia ter que fazer a conta mesmo. Né? Então essa é aquela que a gente precisa de um pouco mais de 3 minutos para matar. Se a gente for fazer para nós mesmos, né, às vezes a gente consegue fazer um pouco mais rápido. Então letra E. Cara, que questão, hein? Bonitinha questão. Letra E. Será que é letra E mesmo? Questão 11, letra E. Vamos!